entre outras. O que a sua marca preferida atende melhor? Num só lugar. Espaço Charlotte. Neste novo normal, preparamos a loja com todos os cuidados para receber clientes e amigas com absoluta segurança. Temos kits de máscaras customizadas, mais álcool em gel perfumado. Agora em novo endereço, Rua 16 de Março, 390. Boa tarde à senhora, boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Lembrando que também estamos ao vivo pela internet, no site da TVC Canal 16 e no Facebook. Queria mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, porque essa semana nós tivemos uma medida de audiência, semana que passou, tivemos uma medida de audiência e estamos muito bem cotados em Três Rios e Paraíba do Sul. Tá? E nossa audiência em Petrópolis continua sendo a maior daqui da cidade imperial. Olha, hoje o último programa do ano, último dia do ano, né? Eu trouxe um convidado especial para a senhora e para o senhor. Vamos bater um bate-papo muito, que espero realmente que a senhora e o senhor gostem da nossa conversa aqui. Tá? Mas eu vou apresentar o nosso convidado logo em seguida, após o nosso primeiro bloco comercial. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta e hoje eu trouxe aqui para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista, para uma conversa boa aqui no nosso programa, ou melhor, vamos colocar assim, candidato a prefeito, porque agora teremos uma renovação das eleições, foi candidato a prefeito nas últimas eleições, que é o senhor Elias Montes. E eu vou pedir para que ele se apresente, a senhora e o senhor. Muita gente já o conhece, é óbvio, teve uma excelente votação. Muita gente já o conhece, mas eu quero que ele mesmo diga para a senhora e para o senhor, principalmente até para os nossos telespectadores de Três Rios, que não o conhecem ainda, e é bom que conheçam, quem é Elias Montes? Fale um pouquinho da pessoa Elias Montes. Seu currículo, sua família, fique à vontade. Obrigado, é um prazer estar aqui, Bernardo. É um presente estar com você, telespectador, aqui no primeiro dia, no último dia do ano, né? E é um grande privilégio poder estar aqui num programa tão bem conceituado.
Bom, Elias Montes é petropolitano, nascido e criado aqui, filho dessa terra, pai da Clara e da Larissa, casado com a Márcia há 28 anos e há 33 juntos, né? Somos namorados e amigos há 33 anos. Morava no Roseral, morei no Roseral até o ano passado, quando mudei para Cascatinha. Só atravessei o rio, né? Atravessei o rio Piabanha e estou morando do outro lado. Fui bacharel em Direito, sou formado pela Escola Superior de Guerra no curso de Política Estratégica, sou católico praticante, ministro da Sagrada Comunhão, da Eucaristia e policial rodoviário federal por 20 anos. Tive 20 anos de iniciativa privada e 20 anos da Polícia Rodoviária Federal, onde nos últimos 12 anos eu exerci função de chefia. Foi uma grande experiência que eu tive, um grande presente, Bernardo, poder entrar nos quadros da Polícia Rodoviária Federal, né? Foi uma experiência pessoal, profissional, espetacular. É uma excelente instituição. E depois de 20 anos, me aposentei e comecei a praticar a minha liderança, exercer a minha liderança na nossa cidade e acabei, por vias naturais, me sendo convidado a disputar o cargo eletivo da nossa cadeira de prefeito de Petrópolis, o que me foi uma grande honra também, um grande aprendizado e uma oportunidade espetacular de conhecer pessoas de bem dentro da nossa cidade, pessoas comprometidas com o futuro da nossa cidade. Amigos, fiz muitos amigos e foi uma experiência muito legal. Vamos falar um pouquinho da campanha? Vamos. Tá? Porque, a bem da verdade, por ser a primeira vez que o senhor se candidata a um cargo majoritário e não sendo uma pessoa muito conhecida dentro da cidade, agora já o é, mas Sim. Antes não era muito, era um nome outsider, um nome de fora. Verdade. Mais um dos novos. Mas nos fale um pouquinho como é que foi a sua campanha, o que o senhor sentiu, como é que se sentiu na posição de um novo nesse mercado, que é um mercado já saturado de nomes antigos e tudo mais. Como é que se deu a sua campanha? Qual foi o sentimento de campanha? Sentimento de grande responsabilidade, né? Em princípio, quando foi feito o convite, a gente não acreditava bem que isso poderia frutificar e ir adiante, mas com o passar do tempo as coisas foram se ajustando e veio a campanha propriamente dita, o nome foi lançado. E, Bernardo, ao longo da minha vida, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, os que me conhecem a minha história, sabem que isso é fato. Muitas vezes me lançaram em grandes desafios, né? E esse foi um grande desafio. Eu tinha consciência do quanto que eu tinha que me preparar, eu tinha consciência da responsabilidade que era pegar a cidade do jeito que ela está, saindo de uma pandemia, e que continua de fato, né? Com uma dívida de mais de R$1 bilhão, um desemprego altíssimo. Então, eu sabia que era um grande desafio. Então, essa sensação de responsabilidade, de saber o que a gente vai encontrar pela frente, né? De ver o tamanho da responsabilidade, ela nos fez nos empenhar. Tanto que eu perdi 4 quilos em 20 dias de campanha. Olha, quem falar para você que campanha é fácil, não acredite, né? Campanha é algo muito difícil, é algo... para quem leva a sério, para quem sabe a responsabilidade que é. Mas foi muito gratificante poder ver que através dessa ferramenta que a gente negligencia tanto, e eu me refiro à política, a política é uma ferramenta que você falava agora há pouco aqui em off, né? Que a política é a arte de conversar com as pessoas que pensam diferente, para que consigamos chegar num consenso. E eu tenho uma definição para a política que eu achei espetacular, que é uma ferramenta poderosa para se fazer o bem. E né? E dentro dessa ferramenta, né, quando eu descobri o potencial dessa ferramenta ainda na campanha,
olhando, andando nas comunidades, olhando nos olhos, conversando com as pessoas, percebendo o olhar das pessoas que colocam em você a esperança de fazer algo diferente. A sua votação lhe surpreendeu? Eu lhe digo por quê. Eu achava que a direita conservadora de Petrópolis estaria dividida entre os votos para o Coronel Neto e os votos para o PSL para você. É possível, né? É possível. Bom, mas a votação obtida, né, pelo Elias Montes, pelo candidato Elias Montes, na minha opinião, foi uma votação surpreendente. Foi. Na minha opinião. Isso foi também para o seu grupo? Eu não vou responder pelo grupo, eu vou responder por mim. Sim. Essa frase eu repito ela muitas vezes. Tudo pode acontecer, inclusive nada. E eu sabia que nesse processo era exatamente isso que podia ocorrer. Poderia ter a divisão, que era bem possível, Coronel Neto de um lado, representando a direita, eu chegava do outro lado, também representando a direita, então existia essa possibilidade. Um nome novo, que eu já tive funções dentro da administração, pela Polícia Rodoviária Federal, eu chefiei a região serrana, incluindo Petrópolis, mas eu não era um homem público da política, então, desconhecido, como você bem disse, desconhecido. Tivemos, efetivamente, 4 dias com carro de som, foi quarta, quinta, sexta e sábado, porque o pouco da verba que nós tivemos chegou na terça-feira, então não deu tempo. Quando nós procuramos o pessoal para botar a bandeira na rua, não tinha bandeira. Quando conseguimos bandeira, não tinha mais pessoal, que já estava todo mundo, então nós tínhamos 7 bandeiras. Era uma incógnita, a gente não sabia o que podia acontecer. Né? Então, podia dar 2.000 votos, podia dar 20.000 votos. Eu sabia que tudo poderia acontecer. Fiquei lisonjeado com os 16.000 votos, mas o fato da campanha ter sido tão atribulada no aspecto da organizacional, a verba demorar a chegar, então isso tudo há de convir que complica. Se nós entregássemos, nós tivemos 60.000 panfletos que nós fizemos. Se nós entregássemos um panfleto para cada eleitor na mão, o que a gente sabe que não acontece, né? O panfleto ele vai, vamos botar numa razão de 10 para 1, e eu acredito que seja muito maior. 60.000 pessoas conheceriam o nome Elias Montes. Ou seja, nós tivemos uma campanha pífia. Né? Foi uma campanha pífia. Ela se realizou pelo boca a boca. As pessoas multiplicando aquelas que confiaram. Por isso que quando me perguntam, aqui eu atribuo, eu digo, as pessoas de bem que confiaram no nosso projeto, que foram elas que reproduziram de um para o outro, foram contando no boca a boca e a coisa tomou vulto. Porque se dependesse da campanha, eu não estaria aqui, não ia ter o privilégio de estar aqui conversando contigo no último dia do ano. Estamos na iminência de termos uma renovação das eleições. Sim. Tá? O candidato mais votado, Rubens Bom Tempo, vem enfrentando uma série de percalços e não está conseguindo obter êxito nesses percalços, nessas dificuldades com a justiça, de tal sorte que tudo leva a crer, obviamente isso não é certo ainda, quero dizer para a senhora e para o senhor, tá? Eu não tenho bola de cristal, e que se tivesse, ela estaria bastante opaca, mas provavelmente nós vamos ter uma renovação das eleições. Isso daqui mais 5, 6 ou 7 meses. Né? Portanto, tem um período novo de pré-campanha, de preparação dos candidatos para uma nova campanha política. Lhe pergunto o seguinte, a primeira coisa que eu tenho certeza que os nossos telespectadores querem ouvir do senhor é: 1, será novamente candidato? 2, já está em pré-campanha? Bom, então vamos lá. Sim, se o partido assim entender que a cadeira ainda é minha, que a vaga ainda é minha, sim, serei candidato. Eu não acredito em missão pela metade. Nós iniciamos uma missão e quando eu comentei aqui que eu perdi 4 quilos na campanha, não era uma lamentação. Era para mostrar que a gente não está de brincadeira, que a gente vai voltar e não importa se eu vou perder 4, se eu vou perder 6, a gente vem para cumprir a missão. Então, sim, se o partido entender
que a vaga é minha, nós vamos concorrer novamente e vamos tentar reconstruir a confiança do povo, aquela confiança perdida pela política, né? Que foi aos poucos destruída. Você me fez outra pergunta? Você já abriu a pré-campanha. Você já está em pré-campanha. Agora é até difícil de não ser. Isso tem acontecido regularmente quando eu atravesso a rua, quando eu vou no mercado. Eu tenho encontrado pessoas que têm manifestado apoio. Então é natural, é um curso natural a pré-campanha, né? E eu diria pré-campanha porque eu já vesti a roupa de candidato, né? Terminou o processo, nós temos aí um candidato eleito pela vontade popular, que está esperando decisão judicial, então existe um hiato que abre a possibilidade de nova campanha, de nova eleição. Automaticamente você passa a ser visto novamente como um pré-candidato. E é natural a pré-campanha acontecer. Eu acredito que a política não sai mais da minha vida, até porque eu sempre negligenciei isso. Como eu te falei, eu sempre tive a oportunidade de estar liderando pessoas. Isso acontecia na igreja, isso acontecia na academia, onde eu dava aula de jiu-jitsu. Sempre tive oportunidade de estar à frente, e quem está à frente não tem um privilégio, ele tem uma responsabilidade, né? Tem a responsabilidade da conduta, de mostrar o caminho, porque aí o que você faz não é só para você, é para as pessoas que estão te seguindo. Então, isso sempre aconteceu comigo. E eu negligenciava e falava isso com as minhas filhas, falava com as pessoas que a gente tinha no nosso ciclo de amizade, que negligenciar a política é algo muito sério, né? Porque quem não gosta de política, quer dizer, Sócrates... É ela que comanda a nossa vida, quer queiram, quer não. Eu vou lhe pedir licença, eu quero falar sobre o que vai acontecer amanhã com relação ao fato de termos um prefeito tampão, mas eu quero conversar sobre isso no próximo bloco. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o candidato a prefeito nas próximas eleições, ou na renovação das próximas eleições, Elias Montes. Eu queria falar agora um pouquinho consigo a respeito do que teremos amanhã como um prefeito tampão em Petrópolis. A Câmara vai se reunir por volta de 1h30 da tarde para eleger seu novo presidente, que por sua vez será prefeito de Petrópolis até a realização das próximas eleições. Queria que o senhor comentasse um pouquinho esse cenário, por favor.
Eu acho que a Câmara está... Não sou bom em história, principalmente na história da política, mas é a primeira ocasião que acontece em Petrópolis. Em Petrópolis, sim. Não é? Primeira vez que acontece em Petrópolis. Então, Nós já tivemos no passado, no período militar, interventores, sim, que é outra coisa. Outra questão. O prefeito Tampão é a primeira vez em Petrópolis. Primeira vez, pois é. E uma responsabilidade gigantesca não só para quem vai sentar na cadeira, né, quem se colocou à disposição, mas para aqueles que vão votar, para aqueles que vão escolher. Tem muitos interesses aí, muitas preocupações em voga e, infelizmente, isso tudo está acontecendo por causa da morosidade da nossa justiça, né? É verdade. Infelizmente, isso não precisávamos estar passando por isso. O custo é gigantesco e tal, todos saem perdendo, mas quanto a essa eleição, volto a dizer, é uma grande responsabilidade. Eu devo estar lá presente, assistindo a votação, tenho a minha posição já definida, não vou votar, mas eu já faço a minha torcida, né? E que seja quem for que sentar lá, que tenha a responsabilidade de vai pegar uma cidade numa condição muito difícil e seja habilidoso, né? Seja habilidoso e cumpra a vontade da maioria, siga a vontade do eleitor. Faça uma análise do que o eleitor disse subliminarmente com os seus votos, né? O que ele pretende, o que ele procura, e tente fazer um governo que dê a estrutura para que a população anseia. Transparência, ajustar a casa, enxugar a máquina, fazer aquilo que é necessário para que a nossa cidade tenha condições de caminhar novamente. Temos uma situação complicadíssima, ele vai enfrentar, além da pandemia, que é um fator complicadíssimo, ele vai ter que se preocupar também com o desemprego. Nós temos um desemprego aí batendo na porta, uma dívida altíssima, então, acima de tudo, como cristão e religioso, eu desejo que Deus o abençoe e lhe dê bastante sabedoria para conduzir a nossa cidade por esse período, que eu espero que seja curto. Não por incompetência de quem vai sentar lá, mas para que o processo natural se dê e a gente tenha um governante que tenha o tempo necessário para executar o trabalho que Petrópolis precisa. O próximo prefeito, ou seja, o prefeito Tampão, que vai assumir amanhã, sim, ele tem pela frente uma dívida consolidada de 1.300 bi. Maior do que a arrecadação anual. Não, porque a nossa arrecadação é em torno de 1 bi e a dívida consolidada 1.300 bi. Tem que ser bom de gestão. Muito bom. Ele vai continuar enfrentando esse desemprego grande que nós estamos vivenciando na cidade, coisa muito séria, muito disso por conta da pandemia, por conta da quarentena. Vários comerciantes fecharam seus negócios, fecharam seus comércios. Eu mesmo, 2 amigos meus fecharam seus comércios. Vai enfrentar uma saúde 100% debilitada. A saúde de Petrópolis está uma catástrofe só. Infelizmente, o vereador Silmar Fortes e agora essa nova secretária de saúde, a senhora Hack, não fizeram uma boa gestão na saúde de Petrópolis. O prefeito se vale do fato dele dizer que ele foi muito presente no combate ao coronavírus com várias atitudes que ele tomou. Eu até digo que, infelizmente, não foram tão boas assim, até porque fechamento de cidade não funcionou, aquelas barreiras sanitárias não funcionaram, enfim, faltou o melhor atendimento nas UPAs, os problemas se avolumaram na saúde e também no transporte público, porque o governo não teve mão firme junto às empresas de ônibus com relação à fiscalização dessa falta de vergonha, eu vou usar esse termo, peço desculpas à senhora e senhor, essa falta de vergonha dos nossos empresários de ônibus tratarem a população do jeito que tratam. O grande problema, e isso eu queria discutir consigo, é que o novo prefeito, 6 meses à frente do cargo, e todos nós sabemos que os primeiros 100 dias
É de ajuste, é de abrir as gavetas, ver o que tem dentro, saber onde é que está o interruptor, né? Saber quem é o nome do porteiro, onde é que fica o elevador, etc. e tal. É um período de sentar a poeira. Já enfrentando essa maré toda do que eu falei. Como é que, no seu caso, o senhor agiria se tivesse sido eleito prefeito? Que ideias teria para ajudar, para contribuir com relação a isso? Os 3 meses que você deu para sentar poeira, esse é o grande problema. Com o mandato tampão, não vai ter a prerrogativa de aplicar um plano já pré-definido. Ele chegou agora e vai iniciar. Ele chegou para ser vereador e... Vai pegar o boi pelo chifre. Vai pegar o boi pelo chifre. Então, para ele, é uma situação sui generis. Mas o que eu faria? O que eu faria era colocar o plano de governo em ação imediatamente. Porque existe um hiato entre a chegada do gestor e os primeiros resultados, que é exatamente o espaço de 3 meses, que as pessoas estão esperando para ver o que é, quem é o Elias, quem é o prefeito. Como é que o prefeito trabalha? E essa é a hora de você implantar todo o sistema de controle, as mudanças estratégicas, porque você não pode mexer com o pessoal que você ainda não conhece, e aí sim os 3 meses, né? Para você conhecer realmente quem é quem. Então, você tem que iniciar esse processo urgente. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, a nossa prefeitura trabalha na idade da pedra. Você vai pedir uma certidão, é tudo no papel. Ah, mas tem sistema? Tem, mas o sistema não se falam. Né? Então, esse período inicial é o período que você tem que já plantar, entrar com força total nessa estrutura para você ter controle do que efetivamente você tem na máquina pública, através da tecnologia. E quando eu falo em controle, eu falo em transparência. Porque não vamos tentar tampar o sol com a peneira. Se você não tem controle, se você não tem transparência, o homem se corrompe. Não é a política que é corrupta, não é a prefeitura que é corrupta, não é a Câmara que é corrupta, é o homem. O homem se corrompe, ele pode vir a se corromper. Então, o controle inibe essa condição. Inibe, não quer dizer que não vai acontecer, mas ele inibe. Quando você tem controle, se aconteceu alguma coisa, Bernardo, tem teu nome e teu CPF ali, né? É aferível. E aí quando eu falo assim, o Bernardo está roubando, não, isso não aí é fofoca. Eu vou falar assim, Bernardo, explica o que aconteceu aqui, porque está registrado, criptografado, está dentro está aqui. O que aconteceu? Aí você responde, você explica ou responde, tem CPF. Então é uma ferramenta necessária, transparência e controle. E eu acredito que esse primeiro... Eu estou inventando a roda? Não, todas as empresas fazem isso. A empresa privada faz isso. Só que quem entrar agora não vai ter tempo para isso, não. Esse cara não vai ter. Não tem tempo de implantar um plano de governo? Porque até porque vereador não tem plano de governo. Ele foi eleito para ser vereador. Para ser vereador. E entrou e agora vai cair nessa fogueira. Exatamente. Não tem jeito. Esse está certo. Que você falou o que eu faria, né? Exato. Não, acho que eu não entendi a pergunta. O que eu faria se eu fosse vereador? Não. Respondeu de forma correta que eu perguntei com relação ao que faria se tivesse sido eleito para o cargo de prefeito. Tá? Bom. Só para ratificar, deixa eu ser indelicado com você. Pois não. Para ratificar isso. A chegada na prefeitura do prefeito, ele tem que ser enérgico na tomada de decisão daquilo que dá o controle da máquina para ele. E esses 3 primeiros meses são fundamentais. Olha o grande dano que essa situação que nós estamos vivendo vai causar para a nossa cidade. Nós estamos tirando essa oportunidade do prefeito que vai sentar lá. Vamos ter o prefeito tampão. Obrigado e desculpa. Não, tranquilo. Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, queria levar nossa conversa aqui, nosso bate-papo, para o plano nacional. Mas eu tenho novamente que pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, fiquem conosco, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar?
com manobristas à sua disposição pelo menor preço do Alto da Serra e ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, retornamos e estamos conversando aqui com Elias Montes, que foi candidato a prefeito aqui da nossa cidade nas últimas eleições. Eu queria agora levar o nosso bate-papo aqui para o plano nacional e eu queria que o senhor fizesse um balanço do governo Bolsonaro e antes já lhe digo, para deixar clara a minha posição aqui e os nossos telespectadores já conhecem, eu sou de direita, mas não sou de direita radical. Tá? Eu sou de direita, sou conservador, sou favorável a uma série de pautas que o Bolsonaro também defende, tá? Algumas nem tanto, tem minhas restrições a elas, mas conforme a gente conversou aqui, a política é a arte de conversar com os desafetos. Mas que o senhor fique bem à vontade, faça o seu balanço do governo Bolsonaro, tá, aos nossos telespectadores. Bom, eu sou caracteristicamente de direita, eu concordo contigo que radicalismo nunca é a melhor opção. Nunca é a melhor opção. Mas eu te confesso também que eu não entendo quando as pessoas falam em radicalismo, eu não entendo onde é que eles querem chegar no radicalismo. Porque é o que você falou, todo mundo tem opiniões diferentes. Nós vamos discutir sobre o mesmo assunto e a gente pode dizer que ambos são de assunto de direito, mas você vai tender por uma possibilidade, eu vou tender por outra, isso é natural, isso é saudável. Né? Quando nós divergimos de opinião, nós crescemos. Quando eu ouço o teu argumento e ele é diferente do meu, mesmo que eu não me convença dele, eu robusteço a minha opinião porque eu já conheço um outro ponto de vista. Então, a conversa era sempre salutar. E quanto ao governo Bolsonaro, eu vejo o Bolsonaro como aquela pessoa que está dando um divisor de águas na história da nossa política. Veja, digo isso até pela tamanha perseguição que ele sofre dos meios de comunicação, né? E ele continua ainda, a dificuldade que ele tem na Câmara, e ele continua ainda fazendo o nosso país, estruturar o nosso país para crescer. Quantos números, olha os números positivos que nós já conseguimos aí. E a grande sacada, né? A grande sacada, eu posso queimar a língua aqui como queimei muitas vezes com outros casos de político. Mas a coisa que mais me chama a atenção nele é a retidão, a simplicidade. Algumas vezes, no período de campanha, eu conversei com o Bolsonaro 3 vezes, por 3 ocasiões. A simplicidade, porque quando você está contando história, dentro da política você vê muito isso, não é a política, é o homem que está dentro da política e usa certos artifícios, você percebe que ele fala o que você quer ouvir. Ele fala aquilo para te agradar. Não é o caso do Bolsonaro, ele é autêntico, simples, direto, e salvo
raríssimas exceções que eu me equivoco, sou um excelente analista de caráter. Ele é probo, ele é um cara que está fazendo o trabalho dele pelo bem do país. E está fechando as portas para as negociatas que destroem as nossas riquezas. Destrói. Eu morei em Roraima por 2 anos, fui em missão e fiquei lá por 2 anos. E eu via o quanto que a Amazônia era sitiada. Eu posso dizer que ela é sitiada mesmo porque o ônibus não passava. Os índios não falam português, falam inglês, falam francês, não falam português. Tinha hora lá que ninguém passava. 70% do estado reserva indígena. Um estado que era 5 vezes maior do que o estado do Rio. Então, Bolsonaro colocou o dedo na ferida dele, começou a mexer com essas coisas, começou a resgatar a nossa soberania, começou a resgatar os nossos valores. E volto a dizer, é uma coisa que eu acho muito legal, com simplicidade. E às vezes ele peca por falar sem se preparar muito. Ele pega e fala naturalmente, sem muita preparação, e a pessoa aproveita para bater nele por isso. Mas, e ele falava uma coisa que eu concordo plenamente. Ele não tem que resolver tudo. Ele tem que ter uma equipe que é capaz de resolver os problemas. E é o que a gente tem visto. Não, mas isso serve para todos os planos. Serve a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Perfeito. Tudo é equipe. Eu não vejo um dirigente no executivo que possa dizer: eu mato no peito, a bola é minha, eu sou o dono do time, das camisetas e eu jogo sozinho nas 11. Impossível. É verdade. Impossível. Eu estava escutando agora o seu balanço a respeito do Bolsonaro e eu me lembrei de uma coisa. Esses tempos eu falei para um amigo meu assim: eu concordo com muita coisa que o Bolsonaro faz, mas tem muita coisa que ele está fazendo que eu não entendo por que ele faz. Por exemplo, a relação dele com o Congresso, nos últimos 2 anos, ou seja, nesses primeiros 2 anos de governo, sempre foi conflituosa. Sim. Desnecessariamente. Bom, a relação dele com o STF é a pior possível, mas não por culpa dele. No caso do STF, não é por culpa dele. Eu já vejo uma diferença aí. Não é por culpa dele. Porque o que acontece? O STF agora, ele está numa posição que ele quer se sobrepor aos demais poderes. Quer se sobrepor. Nós temos o Executivo, Legislativo e Judiciário, e o STF está se sentindo o dono da bola. Última palavra. Com a última palavra. Inclusive se imiscuindo em atos que são privativos do governo federal. Eu estou tentando lembrar um exemplo dos últimos aí, foi o do Barroso, se não me engano. Gente, o negócio é o seguinte, não foi o Fachin, com relação à lista tríplice das universidades para a escolha dos reitores. Isso é uma coisa que vem há muitos anos sendo feita dessa forma. Não. Tiraram do Bolsonaro esse poder. Tiraram do Bolsonaro o poder de gerir a quarentena durante a pandemia. Bolsonaro só podia mandar dinheiro, não podia fazer absolutamente mais nada. Passou a ser atribuição dos governadores, dos prefeitos. Enfim, ele está sendo refém do STF e está concordando com isso. E eu não entendo o porquê disso. Por isso que eu digo, tem coisas que ele faz que eu entendo, tem coisas que ele faz que eu ainda não entendo. Do porquê que ele fica silente, que ele fica na dele. Por que ele se recolhe com relação a essas coisas que o STF vem fazendo com ele? Escutando o mestre Ives Gandra Martins, falando a respeito do artigo 142 da Constituição, que é a intervenção militar, o professor Ives Gandra Martins estava explicando que o Exército é o poder moderador, sim. E isso está nas discussões que aconteceram na Constituição de 88, essa posição do Exército, que o STF não reconhece. E a gente vê o Bolsonaro se omitir e não dar opinião sobre isso. E o Bolsonaro suporta as malcriações do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia.
Como é que o senhor enxerga isso? Você usou uma palavra no início aí que ela retrata bem. A gente não sabe tudo o que acontece, né? E, de fato, para a gente ter uma análise do porquê ele faz isso, a gente teria que saber tudo o que acontece com ele que nós não temos acesso. E são muitas coisas. Existem muitos interesses, muitas preocupações. Algumas vezes ele teve sob a iminência de mover um processo de impeachment. São 51 pedidos até agora. Então, do jeito que a coisa está, não basta uma pessoa para mudar tudo. Eu não vejo que o Bolsonaro esteja fazendo isso por omissão. Ele está sendo estratégico, está sendo resiliente, e eu acredito que para ele está sendo um grande pesar, porque quando a gente vê o histórico dele na Câmara, quanto a se ajustar, a gerir politicamente a Câmara, como deputado ele já era separado. Então nunca teve um trânsito de negociação muito bom na Câmara. Não ia mudar como presidente. Mas fica claro que se ele não for muito metódico, se ele não engolir os sapos que está engolindo, e leia-se, quando eu digo engolir os sapos, se ele não se calar diante dessas aberrações que a gente tem visto, o país pode perder muito. A gente pode dar um passo atrás e um passo sério. O senhor sabe que agora o senhor estava falando, eu me lembrei do presidente Figueiredo, sim, João Batista Figueiredo, e uma vez ele falou aqui em Nogueira, e eu escutei isso, ele falou assim: quando eu entrei para ser presidente, eu pensava em fazer muitas coisas, nunca me deixaram. Você vê. Ele não deu nome aos bois, ele não falou nada, ele disse: não me deixaram. Então, às vezes o cara senta na cadeira da presidência, ou na cadeira do governador, ou na cadeira de um prefeito, e fala: não consegui fazer o que eu queria porque não me deixaram. Deve ser duro isso, né? Duríssimo. E se você der um passo atrás, às vezes você entrega uma situação pior do que estava. E veja bem, ele já deu o passo, ele já se colocou à disposição, ele já teve a sua confiança, já teve a minha confiança, através do voto. Então agora, para ele voltar atrás, não é mais a vontade dele, é a vontade de todas as pessoas que acreditaram nele. Olha como a coisa é séria, né? É exatamente isso aí, a gente não tem ideia da quantidade de pressões, das coisas que acontecem ali por trás. Eu trabalhei nos últimos 6 anos, eu fiquei 4 anos, né, na área de inteligência. E você tem informações inacreditáveis sobre o que acontece no dia a dia, coisas que a gente acha que não existe. Eu fui um agente. O mais longe que eu cheguei na inteligência foi tomar conta de um grupo de agentes na Olimpíadas. Um número de agentes, e eu fui o gestor desse grupo. Eram 2 gestores, eu e um rapaz de Brasília. O fato é que, se eu aqui embaixo, no chão de fábrica, eu tive acesso a tantas informações que são muito distantes do que o homem comum, do que o homem médio tem alcance, imagina o que acontece na presidência da República, onde os interesses são extraordinariamente maiores. Então eu entendo que muitas coisas acontecem ali, aí você vê que o presidente Figueiredo é um general, e eu não conheço um general que não tenha cultura. Pode ser, pode não gostar dele como pessoa. Ele era um homem ríspido, do pouco de convivência que eu tive. Sim. Ele era um homem ríspido, muito sério, não sorria à toa. Era raro ver ele dar um sorriso, raro, sabe? E uma pessoa que saiu do governo muito magoado, a ponto de ter uma frase simbólica dele quando ele saiu do governo, que ele disse assim: me esqueçam. Me esqueçam. Essa foi a última frase dele antes de sair do governo. Saiu muito magoado. Mas enfim. Triste, né? É triste, né? Eu acho o seguinte, rapaz. Quem quer um cargo do executivo, quem se dispõe a ser eleito por um cargo majoritário,
tem que estar preparado também para isso, sabe? Para as ingratidões. Sem dúvida. Isso aí é fundamental. É o que mais tem. Sem dúvida. É o que mais tem. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo aí, essa com relação às vacinas. Nós temos aí hoje 7 vacinas em estudo, 4 sendo trabalhadas aqui no Brasil, né? Possivelmente agora essa vacina de Oxford, da AstraZeneca, seja que esteja mais perto da licença da Anvisa. A pergunta pessoal que me veio agora à cabeça: o senhor vai tomar vacina? Eu já tive Covid, né? Já teve Covid? Já tive Covid, então quem vai falar isso é a ciência. Uhum. Mas a ciência, ela tem que se pronunciar, não pode ser do jeito que a gente está vendo acontecer, né? Só deixa passar a informação que é interessante. Eu vou te retornar a pergunta: você tomaria uma vacina que o próprio fabricante não te diz que ela é segura? Não, eu tive oportunidade, inclusive, de conversar com o meu médico, foi o cara que salvou a minha vida, e eu falei para ele o seguinte: eu não vou tomar, não sou negacionista, Sim. Eu não vou tomar essa vacina, eu vou aguardar um tempo para ver as contraindicações dessa vacina, Exato. o que aconteceu com quem tomou essa vacina, sabe? Porque eu acho o seguinte: precaução e água benta não faz mal para ninguém. Exato. Não faz mal para ninguém. Canja de galinha, a frase água benta é canja de galinha, uma precaução não faz mal a ninguém. Eu não tenho muita confiança ainda nessas vacinas pela rapidez delas. Sim, foi muito. Rapidez com que foram muito produzidas, fabricadas e testadas. Sim. Principalmente testadas. Verdade. Então, eu perguntei porque é uma pergunta pessoal, porque é o assunto do momento. Aliás, o assunto do momento ou é Bolsonaro ou é Covid. Não tem jeito. Abre a televisão, não tem outro assunto, mas não tem outro assunto. É que o Bolsonaro está demorando muito com relação à compra de vacinas, eu não sei. Cara, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Até porque eu tenho um amigo que é dono de hospital e ele patrocina o nosso programa aí agora, doutor. E ele me falou o seguinte: Bernardo, esse vírus veio para ficar. Assim como o vírus da dengue, da gripe, da chikungunya, a zika e outras doenças mais. É um vírus que veio para ficar. Altamente mutável. Temos que aprender a conviver com ele. Ponto. Primeira coisa que ele me disse. Segundo, não existe ainda comprovadamente uma medicação 100% eficaz. Vamos tomar esse remédio e ele vai ser eficaz. Não. Nós temos um protocolo dentro do hospital com um grupo de remédios ministrado aos pacientes internados com Covid. Tá? Nós utilizamos esses remédios. Até, inclusive, o último remédio que entrou nesse protocolo foi a heparina, que é aquele remedinho que todo mundo toma quando vai pegar um avião para não ter trombose nas pernas. Foi o último que entrou, porque descobriram que o vírus causa trombose também. Em alguns estágios, né? Segundo ou terceiro estágio. Então, mais um remédio que entrou no protocolo que não estava. E ele me falou uma coisa interessante. Ele disse: Bernardo, esse ano, em 8 meses, nós já mudamos o protocolo 4 vezes. Um protocolo dentro de um hospital dura anos, muitas vezes. Sim, sem dúvida. Com relação ao Covid. E o que se depreende disso aí? Ninguém sabe nada ainda sobre essa doença, porque é uma doença nova. Perfeito. Tudo são especulações. E mais importante, a ciência já errou no passado, pode errar no presente e vai errar no futuro. Assim como a física, a química, a matemática, e não importa. Porque o que é a ciência? A ciência é a busca pela verdade. Ora, não existe verdade absoluta. Então o quê? Todo mundo torcendo pela vacina? Tudo bem. Vamos lá, eu também. Também não estou dizendo que não vou tomar vacina, mas não vou tomar agora não. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, é o último, eu prometo que esse é o último, tá? Não, agora a gente segue até o final do programa. Fique conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral.
Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, retornamos. Estamos conversando aqui com o Elias Montes, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Elias, o que eu não te perguntei que você gostaria de eu ter te perguntado, até porque nós já estamos com 51 minutos de programa, eu queria que você ficasse à vontade para me dizer sobre o que você gostaria de ter falado que eu não te perguntei. Sobre qual o caminho que eu daria para o Covid. Por favor, fique à vontade. Acho que é interessante a gente pensar isso, porque falamos agora há pouco sobre a vacina. E olha a responsabilidade de eu dizer aqui em público se eu tomo ou não tomo a vacina, a quantidade de pessoas que a gente pode influenciar. Então eu digo que eu temo por uma vacina que não tenha eficácia comprovada dentro do seu protocolo, que ela não diga na sua bula que eu posso tomar com segurança. Se não tiver isso, se não tiver credenciado para os nossos órgãos, pela Anvisa, fora de cogitação. Mas o que eu queria dizer eu acho que nós deveríamos estar trabalhando efetivamente dentro da prevenção. Existem medicamentos cujo nome não cabe a gente trazer aqui para não trazer problema para a TV, mas tratamentos profiláticos que não têm nenhuma contraindicação, são remédios dados para infestação, então são tratamentos profiláticos, complementação de vitaminas, vitamina D, zinco, que é um mineral, a conscientização do povo e a oferta desses produtos para as pessoas teria um efeito, mesmo para aquele que fosse contaminado com a doença, infectado com a doença, um sintoma muito mais brando. Assim diz as pesquisas que fazem. Acima de 30 mil de vitamina D, normalmente nem vai ao hospital. Sente um pouquinho de sintoma, acima de 50 mil não é assintomático. Então a vitamina D tem uma relação direta. Não sou médico, não é a minha área, mas veja bem, se esses tratamentos profiláticos não fossem eficazes, não tinha um médico que não estava contaminado. E acontece que eles fazem essa profilaxia. E o governo poderia facilitar isso. Se você quiser comprar um desses medicamentos ou suplementos, você não está difícil de encontrar, está caro, aumentou muito o preço. Então, facilitar para que o povo fique mais preparado, não só conscientizado, entendendo o que está acontecendo na realidade, mas que tenha acesso a esses tratamentos profiláticos. Então, eu acho que isso é bastante importante para a gente colocar. Não, e curiosamente, diz que o senhor acabou de dizer que esses medicamentos estão caros, eles dobraram de preço. Dobraram. A ivermectina, por exemplo, custava R$ 8,19. Não podia falar o nome. Não tem problema não. Aqui os nossos telespectadores sabem como é que a gente se trata. Como é que a gente trata os assuntos. Não tem censura, não tem absolutamente nada. A ivermectina que custava R$ 8,19, agora está custando R$ 17,99. R$ 18. Né?
O Adera, que era baratinho, vitamina D, o Adera, também dobrou de preço. E por aí vai. Então, essa especulação maliciosa, maldosa, também prejudica muito a população. Muito. A azitromicina, a hidroxicloroquina, tudo isso subiu de preço, porque são medicamentos que fazem parte desses protocolos que os hospitais estão usando. Né? Então, mas eu não tenho problema de falar nomes de nada nem de ninguém aqui, pode ficar tranquilo. Olha, nós ainda temos alguns minutos e eu queria então agora abrir um espaço para suas despedidas. Fique à vontade, pode usar o tempo que achar necessário. Bom, primeiro quero mais uma vez agradecer, Bernardo. Foi um grande prazer a gente estar aqui. Eu assisto os seus programas, não todos, porque raramente eu paro para ver televisão, mas eu já sabia da qualidade das suas entrevistas, do seu conhecimento dentro da política, dos assuntos em geral. Então foi um prazer, me senti privilegiado de estar aqui, principalmente no último dia do ano. E para você, telespectador, eu queria aproveitar essa oportunidade. A oportunidade de estar nesse momento, né, no último dia, um dia que a gente marca, a gente criou esse lapso temporal que vai ser a virada, que vai ser uma continuação. E o ano já se foi, estamos iniciando uma nova etapa. Aconteceram muitas coisas esse ano, tivemos muitos projetos, uns deram certo, outros não deram tão certo assim, mas nós continuamos prosseguindo, mas que nesse ano que vai entrar, nós tenhamos a certeza de que a transformação está dentro de nós. Você que está me ouvindo, eu, cada um de nós, temos a oportunidade de iniciar um novo ano fazendo o nosso melhor. E eu diria até que fazer o melhor é fazer o que tem que ser feito, independente do que for. Aquilo que apareceu na tua frente, faça com o teu melhor, faça com amor. E quando eu digo amor, não é um sentimento, amor é ação. Faça o melhor que você pode fazer. Não só por você, mas por todas as pessoas que estão à tua volta. E eu tenho certeza, se Deus nos conceder essa sabedoria, o próximo ano, que venha Covid, que venha as dificuldades que forem, nós estaremos muito mais fortes, nós estaremos muito mais preparados para superar o caminho. E quando nós olharmos para trás no finalzinho do ano, nós vamos poder dizer, valeu a pena, porque eu fiz o meu melhor. Que Deus abençoe cada um de vocês e foi um grande presente estar com vocês nesse último dia do ano. Elias, quero te agradecer. Desculpe estar lhe tratando com tanta intimidade. Por favor. Mas é que o programa aqui é um programa informal. Lhe peço desculpas por isso. Mas olha, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a tua vinda aqui. Muito obrigado. Me sinto muito honrado com a tua presença aqui. Agradeço ter aceitado o nosso convite. Quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal, tá? Um próspero Ano Novo e principalmente um ano de 2021 com muita saúde. Amém. E sucesso na próxima eleição. Tá? Olha, chegamos ao final do nosso último programa do ano. Quero agradecer a senhora e o senhor a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para conosco. O carinho que tiveram o ano inteiro para com o nosso programa. Continuem me parando na rua, continuem me cumprimentando, conversando comigo nas ruas. Isso sempre foi muito prazeroso, isso me dá um prazer imenso. Esse nosso contato na cidade é muito bom. Que 2021 continuemos com esse contato próximo. Me parem na feira, me parem na Rua do Imperador. Fiquem à vontade, tá? Essa liberdade eu sempre dei à senhora, sempre dei ao senhor. Vou continuar dando em 2021. Quero desejar à senhora e ao senhor um feliz 2021. Principalmente, como eu desejei ao Elias aqui, muita saúde, que eu acho que nós mais estamos precisando nesse momento, mais do que qualquer outra coisa. Quero aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul também desejar um feliz ano novo, muita saúde também, prometendo para o próximo ano entrevistas em Três Rios e em Paraíba do Sul. Vamos fazer com o pessoal de lá também entrevistas para o nosso programa. Então, boas surpresas para o ano que vem. Eu não quero nem adiantar, mas estaremos mais presentes nesses dois municípios co-irmãos a partir de 2021. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte. Uma boa semana para todos. Quinta-feira que vem tem outro programa. Conto com a senhora, conto com o senhor.
olha, uma boa noite de ano novo, que haja paz entre as famílias, que tudo corra bem, que tudo corra em paz, tá? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Natal em Petrópolis é na Feirinha de Itaipava, Feirinha de Luz. Neste